Estamos animados por estar aqui hoje e pelas oportunidades que temos de conversar. Vocês provavelmente já ouviram muito sobre essas lições de preparação para a vida e sobre as coisas que falaremos hoje. As habilidades que discutiremos na prática serão de grande ajuda ao nos prepararmos para ministrar essas lições de preparação para a vida no próximo ano. Então, para abrir nossa sessão de hoje, gostaria de convidar o irmão Kavanaugh para ler a introdução. Cada um de vocês recebeu um folheto e eu gostaria de convidar o irmão Kavanaugh para ler a introdução, que nos dará uma ideia do que discutiremos juntos hoje. As aulas de preparação para a vida ajudam a equipar os alunos com habilidades necessárias para se prepararem tanto para os desafios da vida quanto para as oportunidades maravilhosas. Como todas as outras lições do curso das Escrituras, as lições de preparação para a vida foram elaboradas para ajudar os jovens a se aprofundarem na sua conversão de Jesus Cristo e seu Evangelho e se qualificarem para as bênçãos do templo e prepararem a si mesmo, suas famílias e outras pessoas para a vida eterna com seu Pai Celestial. Essas lições são centradas em Jesus Cristo, enraizadas nas palavras de Deus e focadas em atender às necessidades dos alunos. Existem algumas habilidades importantes que podem ajudá-los a se preparar de forma eficaz para ensinar a fim de atingir o objetivo. Considerem o seguinte: a analogia é a seguinte: um treinador de tiro com arco e flecha que esteja se preparando para ensinar precisará fornecer um alvo, um arco e uma flecha, além da oportunidade para cada aluno praticar. Vamos aplicar essa analogia. Portanto, incentivo todos nós. E será uma bênção muito grande para todos nós e para os nossos alunos ao implementarmos essas técnicas. Qual é o alvo dessa analogia? Vou convidar o irmão Simmons a ler a primeira parte do folheto abaixo. O propósito da lição fornece uma meta clara sobre o que esperamos que os alunos saibam, sintam ou façam como resultado da experiência de aprendizagem. Quando temos um propósito de lição claro para o aprendizado dos alunos, podemos nos concentrar mais no que planejamos convidar os alunos a fazer durante a habilidade número 1, identificar e marcar o propósito da lição encontrado na última frase do parágrafo da lição. Então, ao preparar a lição 177, que é assumir o controle da tecnologia, cada um de vocês tem uma cópia dela. Eu olho para o parágrafo introdutório e a última frase declara o propósito desta lição. Diz: essa lição pode ajudar os alunos a aplicar medidas protetivas e assumir o controle do uso da tecnologia. Então, eu marco isso claramente na lição. Agora vamos praticar essa habilidade simples. A lição 185 é a próxima lição do nosso guia de andamento e é edificar força emocional no Senhor. Então eu vou dar a cada um de vocês um momento para olhar o parágrafo introdutório a fim de identificar e marcar claramente o propósito dessa lição. Vamos passar agora para a segunda habilidade. Então, vou convidar o irmão Alcala para ler, por favor, a definição de nossa segunda habilidade abaixo da verdade em negrito. Agora estamos passando para o arco e a flecha. A verdade em negrito encontrada nas Escrituras e nos ensinamentos dos líderes da igreja, assim como o arco e a flecha fornecem aos alunos as ferramentas necessárias para cumprir o propósito da lição. Quando a experiência de aprendizado está ancorada na palavra de Deus, aumentamos a probabilidade de os alunos aprenderem pelo poder do Espírito. Habilidade 2. Encontre a verdade em negrito na lição e marque onde ela se encontra nas Escrituras e nos ensinamentos dos líderes da igreja. Muito obrigado. Vamos retornar à lição 177. Ao preparar essa lição, identifico as verdades em negrito e noto que nessa lição em particular existem duas verdades. A primeira afirma que o Senhor deseja que nos empenhemos zelosamente em fazer o bem e que não desperdicemos nosso tempo. E a segunda verdade afirma aquilo que edifica e persuade a fazer o bem vem de Deus. Em seguida, estudo as Escrituras e as duas citações do Elder Bednar e marco as palavras e frases que ensinam essas verdades nessas fontes. Então, como exemplo, vejamos a primeira verdade.
O Senhor deseja que nos empenhemos zelosamente em fazer o bem e não desperdicemos nosso tempo. E leremos as Escrituras associadas a esta verdade. Então, se você puder ler comigo, vamos para Doutrina e Convênios, seção 58, versículos 26 e 27. Ao ler essas Escrituras, marco a frase: os homens devem ocupar-se zelosamente numa boa causa e fazer muitas coisas de sua livre e espontânea vontade. Então, vamos para a próxima Escritura, que está em Doutrina e Convênios, na seção 60, versículo 13. E nesta Escritura, eu marco a frase: não desperdiçarás teu tempo. Então faço isso com as outras Escrituras listadas na lição. Agora, vamos à citação do Elder Bednar, associada a essa verdade. E ao olhar para esta citação e ver a verdade, optei por marcar duas frases. A primeira é onde Elder Bednar diz: uma pessoa imatura ou iludida pode dedicar tempo excessivo a videogames e salas de bate-papo online ou permitir que, de alguma outra maneira, o mundo digital tome o lugar das coisas como realmente são. E então, bem no final dessa citação, também marco onde diz: pouco a pouco, um entretenimento aparentemente inocente se torna uma forma de escravidão perniciosa. Agora vamos voltar à lição 185 e dar-lhes a oportunidade de praticar esta habilidade. Então você deve identificar a verdade em negrito nesta lição. E em seguida as Escrituras e palavras dos profetas associadas a essa verdade. E marcar onde, na palavra de Deus, essa verdade é claramente ensinada. Isso nos leva à nossa terceira habilidade. Gostaria de convidar a irmã Robbins, se puder, para ler a definição da nossa terceira habilidade. Demonstrar aprendizado. A atividade de aprendizagem próxima ao final da aula permite que cada aluno demonstre seu aprendizado ou tenha a oportunidade de tentar atirar uma flecha no alvo. Alguns exemplos do que os alunos podem fazer nessa atividade de aprendizagem podem incluir escrever no diário, explicar, partilhar, fazer um plano, praticar uma habilidade ou criar algo. A habilidade número 3 é identificar e marcar a atividade da aula na qual os alunos têm a oportunidade de demonstrar seu aprendizado de acordo com o propósito da aula. Estabelecemos um alvo. Temos os equipamentos, que é o arco e a flecha. E agora os alunos terão a oportunidade de disparar aquela flecha no alvo. Então, relembrando a lição 177, olho perto do final da lição e identifico onde cada aluno tem a oportunidade de demonstrar o propósito da lição. E noto que nesta lição, em particular, há duas que ajudam os alunos a aplicar medidas protetivas no uso da tecnologia. Uma delas ajuda os alunos a praticar o planejamento antecipado de como deverão assumir o controle de uso da tecnologia. E a outra é uma oportunidade para eles fazerem um plano de como interromperão o uso da tecnologia quando encontrarem mídia inadequada. Então, marco claramente na lição ambas as oportunidades para os alunos. Agora vamos voltar à lição 185 e dar-lhes a oportunidade de praticar esta habilidade. Portanto, olharem perto do final da lição e identificarem onde os alunos têm a oportunidade de demonstrar o propósito da lição. Marque isto. Vou dar um minuto para que procurem isso. Quero convidar cada um de vocês
Você, ao preparar e ministrar essas lições de preparação para a vida este ano, implementará essas 3 habilidades que discutimos hoje. Sim. Sim. Sei que ao fazermos isso, ajudaremos nossos alunos a aprofundar sua conversão no Salvador Jesus Cristo. E nesse processo, algo acontecerá em nosso coração também. Tenho um testemunho de que somos liderados e guiados por nosso Pai Celestial e nosso Salvador Jesus Cristo e que eles nos abençoarão ao seguirmos e ouvirmos os líderes que eles nomearam para nos liderar e guiar nesses últimos dias. Sou grato por esse currículo que nos foi dado e pela oportunidade que nos dá de ajudar a aprofundar a conversão ao Salvador Jesus Cristo. E deixo isso com vocês no sagrado nome de Jesus Cristo.